Boa noite. Eu gostaria de orar mais uma vez com vocês. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de juntos dedicarmos esse tempo da noite para louvarmos o Teu nome, para louvarmos com canções, para louvarmos em aprendizado da Tua palavra, para louvarmos, Pai, em reconhecimento nas nossas orações de quem o Senhor é. Nos ajude, Pai, nessa última mensagem do livro de Eclesiastes, a levarmos para casa a essência do livro, a mudança que precisamos para compreender esse mundo e nos transformar, Pai, de tal forma, ou o Senhor nos transformar, para que esse mundo caótico, nós vivamos na paz que Jesus Cristo nos dá e encontrar, Pai, nele então alguma satisfação, para que um dia, juntos em outra condição, desfrutemos ainda mais, na totalidade, da Tua presença. É o que eu te peço e oro, em nome de Jesus. Amém. Em 1981, Walter Kaiser Jr., ele é um teólogo e fala bastante sobre o Antigo Testamento. De fato, é alguém que eu tive que lê-lo nas minhas diversas aulas no seminário. Certa vez ele escreveu: não há nenhum segredo que a Igreja de Cristo não está bem de saúde em muitos lugares do mundo. Ela está definhando porque foi alimentada com porcaria. Essa frase ela também foi usada pelo presidente do Seminário Batista do Sul, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, chamado Daniel Akin. Ele e o filho dele, Jonathan, eles escreveram um comentário bíblico, e por comentário bíblico são aqueles livros que nos ajudam a, de alguma forma, entender melhor as Escrituras. Nós temos um livro como Eclesiastes, e eles então escrevem um comentário, onde deixam seus depoimentos de versículo por versículo, para que os estudantes das Escrituras possam entender ainda melhor a palavra de Deus. Então essa frase deles foi usada justamente quando eles vão falar do versículo 9, do capítulo 12 de Eclesiastes, que diz o seguinte: o mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia, com muita atenção, ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O argumento desses dois autores é que, apesar de haver uma premissa homilética que aquilo que você fala é mais importante do como você fala, Salomão aqui ele mostra que o como deve ser compreendido como extremamente importante. Caso contrário, ele não teria, vejam bem no slide, ouvido com atenção, ou seja, considerado com dedicação o que ele escreveria no seu livro. Ele também não teria examinado com zelo o conteúdo que ele escreveria, e tampouco teria organizado as suas palavras de tal forma que fossem didáticas, para que fossem bem entendidas pelos seus leitores. E para que Salomão fez tudo isso? Para ensinar o povo tudo o que sabia. Ele não queria que o seu povo definhasse por má alimentação da palavra vinda de Deus. Salomão ele disse logo no começo do seu livro, que ele diz: dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo o que se faz debaixo do céu. Dediquei-me a aprender de tudo. E ele faz a conclusão disso tudo, usando as palavras certas, a fim de expressar verdades com clareza. Queridos, eu abro meu coração sem qualquer necessidade de gratulação ou gratificação, porque não passa do meu dever para lhes dizer que eu nunca passei tantas noites estudando a Bíblia quanto eu passei estudando, me preparando para apresentar a vocês o livro de Eclesiastes. Se Salomão, considerado sábio, como nós lemos no versículo anterior, ele precisava ouvir, examinar e organizar as suas palavras para passá-las adiante, quanto mais eu. Eu disse a vocês algumas vezes que Eclesiastes não era um livro fácil. Eu disse a vocês que nós iríamos nos cansar dele. Eu disse a vocês que Deus, por intermédio de Salomão, quer que nós tenhamos uma visão de mundo bíblica. Uma visão semelhante à de Deus, que sabe discernir os valores que estão debaixo do sol
e os valores que se encontram acima do sol. Ele nos ensinou que esse discernimento é chamado de sabedoria. E que essa sabedoria, o conhecimento de Deus, que quando aplicado, ou que é aplicado às nossas vidas, que é aplicado nesse mundo, é que nos proporciona alguma satisfação para viver nesse lugar que é corrompido pelo pecado. Neste mundo que continua o mesmo, ele diz no capítulo 1, versículo 4. Minhas diversas horas de preparo serviam justamente para tentar ecoar, para tentar repetir o mesmo esforço que Salomão teve no processo de ensino. Usar as palavras certas para vocês conhecerem na verdade de Deus, ou as verdades de Deus, com clareza. Palavras que não somente lhes informassem, e também que mexessem com seus pensamentos, mas que também cutucassem as suas emoções. Eu queria que vocês percebessem tanto que Deus ensina, como Ele ensina. Com mais detalhes. O meu esforço foi aproximá-los da verdade, que não é uma teoria, que não é uma filosofia, mas sim uma pessoa. Existe uma única pessoa capaz de nos dar um significado de vida permanente, para não termos que ficar correndo atrás do vento. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ele que ressuscitou dos mortos, como disse que aconteceria, falou. Em João 14,6 nós lemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por ele ser a verdade, somente ele é capaz de preencher o vazio que de uma forma ou de outra, todos nós aqui sentimos nesse mundo. Com frequência nós percebemos que falta alguma coisa nas nossas vidas. A grama do vizinho parece sempre ser mais verde do que a nossa. E isso é resultado de um coração naturalmente insatisfeito. Como nós estudamos em Eclesiastes até aqui, você pode tentar buscar esse preenchimento, essa satisfação no dinheiro, na educação, na política, no relacionamento, no sucesso e muitas outras coisas. Mas não há nada com origem nesse mundo que se encaixa perfeitamente nesse vazio. Não é um emprego novo, não é uma casa nova, não é um carro mais potente ou mais econômico, não é um salário mais alto, uma roupa chique, um namorado, uma namorada ou um casamento. O vazio que nós temos é do tamanho exato de Deus. E por causa disso, Ele é o único que pode saciar nosso coração com o que nós desejamos. E biblicamente, cada célula do nosso corpo deseja a eternidade. Nós já vimos essa passagem várias vezes. Capítulo 3, versículo 11, ali no meio. Também Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Por isso, quando nosso propósito de vida não transcende esse mundo e essa vida, nós não ficamos satisfeitos. E, consequentemente, corremos atrás de pessoas que supostamente poderiam nos ajudar. Mas Platão, Marx, Darwin, Freud, Dawkins, ou algum outro nome, não tem a mínima chance de nos ajudar no que nós mais precisamos. Conhecer e crer na verdade que nos tira da condição que nos encontramos. Nós precisamos de salvação. E Lucas escreve em Atos que não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. A verdade que eu me refiro aqui não é a que podemos descobrir com a metodologia científica. Essa nos serve muito bem, o propósito que ela tem, para desenvolver o nosso conhecimento sobre esse universo, mas nada claramente acima do sol. Eu me refiro à verdade que nos salva da condição que nós estamos. Nós dizemos que não gostamos da mentira, mas nós mentimos. Nós ensinamos que bullying é errado,
mas nós fazemos. Nós prometemos amar os nossos cônjuges, a educar os nossos filhos, mas nós traímos e nós falhamos. Nós temos uma noção do que é prioridade, mas nós vivemos como se a prioridade máxima sempre fosse nós mesmos. Você consegue reconhecer que nós não conseguimos ser quem nós gostaríamos de ser? Mesmo você, meu irmão, minha irmã, que já não é mais escravo do pecado por causa de Jesus Cristo, você também não é quem você gostaria de ser e até deveria ser. Todos nós somos assim. O professor de filosofia James Smith, ele disse que conversão não é a chegada no destino final, mas é a aquisição de uma bússola. Uma bússola que nos capacita a olhar para cima do sol e a perceber que Salomão insiste a nos ensinar. Ele repetiu em vários trechos do seu livro, e agora, uma última vez, no versículo 8. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. A bússola que nós ganhamos na conversão, no dia que cremos em Jesus Cristo como aquele que morreu pelos nossos pecados e ressurgiu dos mortos, serve exatamente para enxergarmos a verdade, dentre tantas supostas verdades, que este mundo ensina e prega diariamente. O diabo é o pai da mentira e ele é astuto. Num dia ele veste prada, no outro dia ele veste rosa. E como uma metamorfose ambulante, ele vai continuar andando com o objetivo de nos enganar e de nos confundir. Paulo disse em 1 Coríntios 11:14, o próprio Satanás se disfarça como anjo de luz. Mais uma razão para nós nos concentrarmos nas verdadeiras e sábias palavras de Deus. O único pastor. Salomão escreveu no versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Em outras palavras, aplicando esse versículo ao propósito do livro, Salomão ele não escreveu para que ficássemos perdidos e desesperados com a insensatez e o caos deste mundo, mas para enxergar, ou melhor, para nos pastorear no caminho de Deus, rumo a uma vida além do sol, além daquilo que nós enxergamos aqui. O aguilhão que ele cita é um instrumento utilizado, eu não sei se é mais utilizado, mas ele era utilizado por pastores. É mais ou menos que uma vara, um bastão, uma pontinha, para dar uma cutucada no animal, para que tomasse o caminho que o pastor decidisse que o animal fosse. Aqui ele também fala dos pregos bem fixados, porque um dos objetivos de Salomão é que nós fixemos ou guardemos bem a verdade, para desenvolver uma cosmovisão que intencionalmente, porque naturalmente ou instintivamente não é possível, nos lembre que Deus está presente e devemos temê-lo. Ele não é qualquer um. Ele é o Criador que precisamos nos lembrar desde a nossa juventude, foi o que nós vimos no começo do capítulo 12. Antes que seja tarde e não tenhamos mais a chance de louvá-lo, como Davi, o pai de Salomão, fez. Quem se lembra do Salmo 23? O versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aliás, eu acho muito interessante que a visão de Davi sobre Deus como pastor reflete muito bem esse objetivo de Salomão em querer que os seus leitores estejam cientes que Deus é imanente, ou seja, que Ele está presente o tempo todo. Olha o que Davi escreveu no versículo 6 do Salmo 23. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele se refere sobre a bondade e a fidelidade de Deus. Deus vai acompanhá-lo todos os dias da sua vida.
Toda a verdade é proveniente desse único pastor, que num determinado momento da história, ele decidiu viver entre nós. E como um de nós, ele viveu, porém sem pecado. E não foi por menos, pensando no que nós lemos no Antigo Testamento, e especificamente Eclesiastes, que ele se identifica como pastor, o bom pastor. Em João 10:11 nós lemos, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi isso que ele fez. Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Ele nos deu a chance de, pelo seu sacrifício, em nosso lugar, nós cremos nele, sermos habitados por ele na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo que vive em cada um de nós, que já creu em Jesus, é que nos proporciona, vemos e cremos as verdades que Salomão, inspirado por Deus, escreveu e nós estudamos durante 18 domingos, contando com hoje. Com toda essa quantidade, vem um cuidado do próprio Salomão para a gente. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, estudar demais deixa exausto o corpo. É isso mesmo, Heitor? Estudar demais cansa. É isso, Pedro? Cansa. É isso, Enzo? No começo do ano, as nossas koinonias, os nossos grupos que se reúnem nos lares durante a semana para conversar e para estudar as Escrituras, adotaram um livro chamado A Nossa Suficiência em Cristo, de John MacArthur. Aliás, um parêntese. Se você não faz parte de uma koinonia e gostaria de fazer, me procure depois do culto. Nesse livro nós vimos que Cristo é tudo o que nós precisamos. Nós vimos ou temos visto, alguns já passaram do livro, alguns ainda estão no livro, que Jesus é tudo o que nós precisamos para termos uma vida conforme a vontade de Deus. Jesus é suficiente, não precisa acrescentar nada. Aqui, semelhantemente, a ideia é que as palavras dos sábios, os ditos dos sábios, que são provenientes do único pastor, ou seja, Deus, não precisam ser complementadas. Tentar fazer isso, além de desnecessário, é cansativo. Isso não significa que seja pecado avaliar outras propostas. Mas nós precisamos estar cientes que sempre há uma nova moda, uma nova filosofia, uma nova abordagem à vida. E buscar conhecer tudo isso é cansativo. Aliás, eu ouvi alguém dizer certa vez que a partir de 2003 ou 2004, a cada 2 anos, nós dobrávamos a quantidade de conhecimento que nós tínhamos no mundo. Isso significa, para quem entende de potenciação aqui, é que a cada 2 anos, o número era elevado a um número maior. Era 2 ao quadrado, depois 2 ao cubo, 2 à quarta. Ou seja, num gráfico não é mais constante. Mas me falaram também que depois, mais ou menos em 2015 ou 2016, naquele ano, dobrou a quantidade de conhecimento que nós tínhamos. Se você quer se aventurar para aprender a respeito de um assunto, eu garanto para vocês que é muito difícil ser exaustivo, pela quantidade de conhecimento que o mundo tem produzido. E isso cansa. Cansa ainda mais quando nós já temos um livro ou uma proposta que é suficiente para a gente entender o significado da vida. De novo, não é que é proibido você ir atrás de outros e conhecer outros, mas porque Deus já mostra para a gente o que é suficiente para ter uma vida piedosa, para ter uma vida que entende o significado, o propósito e o sentido da vida. Por isso eu digo, priorize conhecer a Bíblia. E com tudo isso em mente, Salomão ele começa a conclusão do seu livro. No versículo 13. Agora que se já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem.
Alguma vez você já teve que ficar numa fila, num parque de diversões, só para curtir aquele brinquedo durante 2 ou 3 minutos? Alguma vez já aconteceu isso contigo? Já aconteceu comigo. Eu não sei qual foi o maior tempo, talvez 2 horas, para andar numa montanha russa, que demorava lá 1 minuto e meio. A sensação para mim aqui é parecida. Já falei, foram 18 domingos. Esse é o 18º domingo. Para ouvir, numa frase, tudo o que eu preciso fazer, que é essencial para mim. Temer e obedecer a Deus. Mas eu não falo isso como se fosse algo fácil se fazer. A minha natureza, ela não quer temer a Deus. E muito menos obedecê-lo. Eu não quero acreditar que isso é o essencial para mim, é a minha natureza falando isso. Eu sou constantemente tentado a buscar satisfação noutro lugar que não em Deus. Eu sou impaciente em esperar os resultados de uma vida fiel a Deus e a trocar as alegrias que Ele propõe pelas alegrias que o mundo me oferece. Com frequência, eu traio o que eu acredito ser verdade. Infelizmente, com frequência, eu traio a verdade, Jesus Cristo. E se você não é diferente de mim, eu lhe convido a ler o próximo versículo, mas dessa vez, que a gente pudesse ler juntos. E posteriormente, você memorizasse esse versículo. 14, todos juntos. Pois Deus trará julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Quando nos dedicamos a estudar a Bíblia, nós aprendemos sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e a relação que existe entre Deus e a humanidade. Nós aprendemos que a solução do nosso maior problema, enquanto debaixo do sol, é exatamente o cumprimento das ordens que nós lemos no versículo anterior. Temer e obedecer a Deus. E quando sabemos quem de fato Ele é, todo-poderoso, conhecedor de tudo e de todos, a melhor opção que temos é nos colocar no nosso devido lugar e respeitá-lo, admirá-lo. Um dia, cada um de nós estará diante dele para ser julgado por tudo o que fizemos. E nenhuma vírgula e nenhum pinguinho do i vai ficar de fora se ele assim desejar. A motivação que Salomão nos convida é a nunca nos esquecermos disso aqui. Que um dia estaremos diante de Deus para prestarmos conta por tudo que foi feito. Às vezes que nossas atitudes tiveram testemunhas e às vezes que não tiveram testemunhas. Pelo bem que fizemos e pelo mal que fizemos. Toda a nossa vida, cada um das nossas vidas aqui, vai se convergir nesse dia de julgamento. E ai daquele que não tiver obedecido a Deus. Ai daquele que não tiver conhecido Deus tal como Ele é e se sujeitado a acreditar nele e se arrepender dos seus pecados. Ai daquele que não acreditou na sabedoria do único pastor, que não somente nos proporcionou conhecê-lo, mas também nos apresentou a verdade que nos faz viver. É somente por meio do bom pastor, Jesus Cristo, o Deus encarnado, que nossa vida ganha significado, ganha sentido, ganha propósito, porque só Ele pode satisfazer esse nosso anseio pela eternidade. Uma vez eu estava numa cidadezinha no interior do Ceará. Eu fui evangelizar numa praça. Devia ter umas 50 pessoas lá. E numa dada altura do que eu falava, eu perguntei: quem aqui gostaria de passar a eternidade ao lado de Deus? Erga sua mão. Foi unânime. Aquelas 50 pessoas, todo mundo ergueu a mão.
Depois eu expliquei com detalhes o que era o Evangelho, o que era a boa nova, a boa notícia que Deus nos dá. Mas eu também expliquei quais eram as consequências de ser um seguidor de Cristo. Daqueles 50, somente 2 continuaram com as suas mãos erguidas. Apesar da salvação ser um presente, são poucas as pessoas que estão dispostas, e depois de conhecer a verdade, seguir aquele que é a verdade. Se você já creu em Cristo, aproveite os poucos anos de vida que cada um de nós aqui tem para anunciarmos, para vivermos e anunciarmos a paz num mundo que não faz sentido. Eu citei esses 2 autores no começo, Daniel e Jonathan Aiken. No livro deles diz, esse é o ponto em Eclesiastes. Tudo é sem sentido sem Jesus. Por isso, se agarre na promessa que Jesus fez, de que Ele estaria conosco, aqueles que creram, até o fim dos tempos. À medida que você o conhece, você perceberá que tudo que um dia você valorizou na criação, terá muito menos valor ao lado do Criador. Dinheiro é importante? É importante. Mas o Criador é mais importante do que ele. Ter onde morar é importante? É muito importante. Mas mais precioso do que a sua casa é aquele que pode lhe dar uma moradia que vai muito além da nossa vida aqui. À medida que nós entendemos quem Deus é, cada detalhe, cada coisa dessa vida ganha um novo significado. Um significado que começa a refletir aquilo que um dia nós viveremos ao lado de Deus. Louvado seja Jesus Cristo por tudo isso. Eu quero orar com vocês, mas não sem antes dizer: se você ainda tem dúvidas, se você ainda não sabe o que é o Evangelho, se você ainda não entende o significado de temer a Deus, de obedecê-lo, se você ainda não sabe como você faz para ter a vida eterna, não vá embora sem esclarecer a sua dúvida. Eu estou à disposição para conversar contigo. Se você talvez tenha vergonha de falar comigo, olha para alguém aqui que você acredita que pode te explicar. Mas não saia sem antes ficar claro para você. Temer a Deus e obedecê-lo é essencial para que nós entendamos o que no Novo Testamento a gente vê com mais clareza. De que Jesus Cristo morreu por cada um de nós naquela cruz, por causa dos nossos pecados. E Ele ressurgiu ao 3º dia. E a Bíblia diz que quem crê nele tem a vida eterna. Esse é o presente. E para a gente agarrar esse presente, tudo que nós precisamos é fé. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de, nesses 18 domingos, nós estudarmos esse livro. Escrito há cerca de 3.000 anos, mas tão contemporâneo, que nós pudemos aplicar, Pai, cada detalhe dele na nossa sociedade, na nossa vida, na nossa igreja. Senhor, obrigado. Foi cansativo, mas eu espero, Pai, esse é o meu desejo, para mim e para essa igreja. Que depois desse período de estudo, nós tenhamos uma nova perspectiva a respeito desse mundo. Entendendo que não existe nada aqui que nos dá verdadeira satisfação. Mas que o Senhor pode transformar, Pai, aquilo que nós vemos aqui, esse mundo caótico, em alguma coisa organizada. Porque somente pelas lentes do Senhor é que nós enxergamos a verdadeira criação, Pai, o seu desejo lá do começo. E que no fim, um dia, vai estar tudo reestruturado por causa do teu poder. Isso é promessa tua, Senhor. E aqueles que creram em Cristo terão o privilégio de participar disso tudo de uma forma bastante real. Pai, nos ajude
depois de tanto tempo estudando Eclesiastes, nós aqui percebamos que precisamos uns dos outros para constantemente pregar o Evangelho, de que Cristo está conosco, de que tudo o que fazemos tem sentido porque Ele está conosco, porque Ele faz com que a nossa vida passe desse mundo para um mundo que um dia não vai ter fim. Nós ganhamos um presente e agradecemos o Senhor por isso. Nos ajude para sermos instrumentos para que outras pessoas percebam essa realidade e, percebendo essa realidade, creiam na Tua palavra. É o que eu oro e peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.